Olá, boa noite, todos bem-vindos para mais uma Conexão Biodinâmica. Olá, boa Oi, noite. que alegria! Tudo bom? Tudo jóia, minha querida. Como é que estamos? Estamos bem com esse tempo doido. Essa semana foi do 0 aos 23 hoje, tá? Aqui também, aqui deu geada no Mato Grosso do Sul, então pensa, né? Muita Uma loucura. coisa meio incomum, deu geada por aí, por tudo quanto foi lado. E estamos aqui, vendo se a gente salva alguma coisa do milho. Bom, esse é um bom, como é que dizer, um bom mote para usar a homeopatia também, não? Para tentar buscar esse equilíbrio e eu acho que tem tantas coisas que a gente está aprendendo, né? Dentro da cultura biodinâmica também. Sim. Coisa põe ela pra fora. Tá, Então, gente. jóia. Minha cachorra está aqui latindo. Ô, El. Bom, ela vai participar, não tem problema. Vai. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos que estão chegando. Enquanto a gente vai dar mais uns minutinhos para o pessoal se conectar, a gente está no horário. Eu quero, antes de tudo, fazer um agradecimento super formal para ti, dizer que é uma alegria imensa tê-la aqui conosco. Fazia tempo que eu tinha vontade, ficava naquela, mas a agenda deve ser super apertada, ela não vai conseguir. Então, de mais nada, te agradecer por ter aberto um espaço para gente, para compartilhar o teu saber conosco, e acho que vai ser maravilhoso. Para mim é um prazer muito grande, porque eu acompanho o seu trabalho, eu vejo que dos alunos lá que passaram pela biodinâmica que eu dei aula, você é aquela que continuou fazendo trabalhos com preparados biodinâmicos, sempre ligada com toda essa questão da energia. Então, eu também é uma honra muito grande estar aqui com você e te parabenizar por esse seu trabalho que está muito legal. Que bom, Mônica. Quem me acompanha já aqui na Conexão Biodinâmica já deve estar até enjoado de ouvir falar, mas eu sempre recomendo muito o curso, porque eu acho que foi um divisor de águas na minha vida e de muitas pessoas que também passaram por lá, que eu tenho certeza que a gente conversa e o relato é igual, de que realmente é um curso que transforma a vida da gente. Eu entrei para fazer vinho biodinâmico e cheguei lá, eu digo que foi uma virada do avesso, e o melhor foi que eu descobri que o avesso é o meu lado certo. Que antes eu estava fora do meu eixo e agora eu entrei. Então, tudo que eu faço, assim, é desde a vontade que o meu coração move de propagar, sabe? De levar um pouquinho de tudo que eu tive o privilégio de estar lá e aprender, mesmo que sejam umas gotinhas, né, pequenas de sementinhas que a gente vai espalhando e motivando as pessoas. Então, isso é o que eu tento fazer, pelo menos por aqui, dentro do que eu posso alcançar. E estou muito feliz realmente de estar aqui. Então, para quem não conhece, hoje eu já recebi muitas mensagens e o convite se propagou de um jeito que eu nem sei como foi. Aqui também foi assim. O dia inteiro as pessoas perguntando para mim, que hora que vai ser? Como é que vai ser? Porque aqui a gente tem a questão do fuso, né? Eu realmente não me dei conta. Quando eu fiz na Espanha, eu lembrei de colocar, porque daí realmente o fuso era diferente, bem diferente. E a gente está num país tão incrível que às vezes a gente até esquece, né, da grandeza que a gente tem, da beleza que a gente tem aqui. Mas você sabe que o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul está acostumado com isso. Quando fala horário de Brasília, a gente já faz imediatamente a conta na cabeça. É verdade, é verdade. Então, eu acho que bacana. Eu vou tentar fazer uma breve apresentação, tá? Mas eu sei que eu vou começar e vou deixar para que tu mesma conclua, porque com certeza o teu currículo é lindo e enorme e eu quero fazer o mais enxuto possível para permitir que tu presente. Então, a Mônica é mãe, é médica, veterinária, especialista em homeopatia, em agricultura biodinâmica, é docente e também ela está como responsável, é a responsável técnica da Sigo Procedimentos e responsável pelas fórmulas, né? Então, para quem não conhece, depois entra no site e descobre, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, a Sigo vai fazer 19 anos agora em setembro. Ela começou, na verdade,
como você foi procurar o vinho biodinâmico, eu sigo também, eu nunca imaginei que um dia ia ter uma empresa de homeopatia. Eu me formei homeopata para fazer homeopatia para pets, eu tinha uma clínica de pequenos animais, e fui fazer o curso de homeopatia buscando isso, os pets, né? Atender da melhor maneira. Eu já tinha tido umas experiências muito positivas, com sucesso em tratamentos clínicos de pets, e procurei. Muito bem, aí nasceram as crianças, tive 3 filhos, tenho 3 filhos, né? Mas foi um atrás do outro e não teve condições de eu continuar com a clínica. O meu marido é veterinário também, o Marco, então ele começou a levar para as fazendas onde ele atendia soluções com homeopatia na pecuária. E uma dessas fazendas tinha um grande problema de carrapato, é uma raça de bovinos muito sensível, que é a Aberdeen Angus, e eram muitos animais, eram mais de 20 mil animais. Então, nessa fazenda que deu certo, o resultado dos nossos experimentos, lá que começou tudo. Eles quiseram, então, um produto que fosse comprado com nota fiscal e aí que a gente foi atrás de montar a Sigo. E aí a gente foi atendendo na Sigo, a partir daí, tudo que tinha de desafios da pecuária, porque aqui em Mato Grosso do Sul, onde eu estou, ela é um dos grandes polos, né, de pecuária do Brasil, né, pecuária de corte. E em 2002, eu fui fazer o curso, sem muita expectativa também, o curso de agricultura biodinâmica lá em Botucatu. O curso da Associação Elo, quem está perguntando aqui, onde eu e a Deise nos conhecemos, aí agora eu já sou docente lá. O curso de Agricultura Biodinâmica do Instituto Elo. Se vocês quiserem encontrar na internet, www.elo.org.br. E fiz esse curso, e esse curso mudou a minha vida, porque ampliou a minha visão. Então, eu tinha uma visão já de rebanho, que é algo ampliado com relação a um cachorro, um gato, a parte individual. Então, eu já estava tendo uma visão mais abrangente. Quando veio a biodinâmica, nossa, aí sim, aí esse universo se tornou muito maior, e aí eu comecei a usar a homeopatia, ampliando a homeopatia na pecuária, no meio ambiente, no pasto, pensando já com a cabeça de uma biodinâmica, né? E foi uma coisa que foi tão apaixonante que me chamaram para dar aula lá. Eu nem imaginava também que um dia ia ser docente lá do curso, e é uma coisa que deu muito certo. Nunca imaginei na minha vida que ia ser professora. A verdade é essa. E deu super certo, porque quando a gente fala daquilo que a gente gosta, acontece, a mágica acontece, né? É verdade. Então, com relação à homeopatia, né, em rebanhos, em bovinos, né, que é o tema nosso hoje, né? Uhum. Na pecuária, eu acho que era. Isso. Tanta live! Mas então, uma das coisas que eu percebo que é muito interessante para quem faz pecuária, seja ela leiteira, seja gado de corte bovino, leiteiro, carneiros, suínos, aves, o que for. O coletivo animal, a gente tem que observar de uma maneira como se fosse um único indivíduo. Isso a homeopatia me ensinou. Porque quando a gente faz homeopatia, você vê o indivíduo como um todo. Você não trata o fígado dele, você não trata a pele dele. Não é assim, compartimentos. A gente sempre parte do princípio seguinte: todo animal adoece porque ele primeiro teve um estresse muito grande. Então, primeiro, o que acontece é um desequilíbrio na força vital, que a gente tem uma energia. Todos nós, seres vivos, temos humanos, animais, plantas, solo, porque o solo também é vivo, quando é vivo, né? Tem microbiota, né? E tem uma força vital que rege tudo isso, que rege todas as funções dos organismos vivos. Essa força vital, ela funciona super bem, é ela que tem os mecanismos de autocura. O que são mecanismos de autocura? Por exemplo, quando a gente se machuca, a gente faz um corte no dedo, imediatamente o nosso organismo já trata de mandar células para lá para conter infecção naquele lugar onde foi injuriado, já manda fatores de cicatrização, de coagulação. Então o organismo tem uma inteligência, né, um mecanismo de autocura muito, muito legal, muito perfeito, né? Só que esse mecanismo pode se desestabilizar. E o que desestabiliza um organismo?
vivo, seja ele qual for. O planeta, inclusive, o planeta Terra é um organismo vivo que está doente. O que desestabiliza é o estresse. Animal estressa? Opa, animal estressa. Animal de produção, né? Levando em conta que os animais de produção todos, eles saíram da situação de natureza, né? Então, tudo que acontece de diferente, que vai contra aquilo que eles têm de comportamento normal, de situação normal de natureza, tudo que vai contra é estresse. Por exemplo, você coloca um monte de bovino aqui no Mato Grosso do Sul, numa pastagem boa, abundante, mas sem sombra, sem árvores. Primeiro, olha o calor que é aqui, né? Então, eles não têm o benefício da sombra, então vai ocorrer um estresse térmico. O bovino precisa se coçar, é do comportamento deles. Se você olhar as árvores no pasto, elas estão tudo assim meio sujinha, que é deles se coçarem. Dependendo do tamanho, se é uma árvore pequena, eles quebram. Então, não tem onde se coçar. Não tem sombra, não tem onde se coçar. Então, isso estressa. Se forem animais que são de origem europeia, esses animais com certeza vão ter problema de carrapato, porque lá não tem, né? Os europeus têm sérios problemas de intolerância a carrapato, falta de resistência, coisa que o zebuíno tem. Os animais que estão na Índia, que são animais que têm um clima parecido. Então, Deise, é uma série de situações que, primeiro, quem entende bem esse ambiente de pecuária, de criação, são os veterinários. Então, a gente conhece bem. E depois, onde é que eles estressam? E aí o homeopata tem que ter um olhar, o que é que eu vou usar para poder corrigir essa situação, para corrigir esse estresse. Então, a gente vai na causa, né? Não vai na consequência. A gente aprendeu na faculdade o seguinte, olha, a gente tem que matar o parasita. Nós temos que matar o carrapato, matar a mosca, então é veneno, veneno, veneno. Chegou num ponto que agora não tem mais nenhum veneno que mate, né? A gente brinca que os carrapatos agora comem com farinha, esse veneno não faz nada pra eles. Só que tem uma maneira da gente também agir. E outra, tem todas as consequências de se usar veneno no meio ambiente. Aí vamos para o meio ambiente, que isso aí trata a biodinâmica, né? O meio ambiente com muito veneno não vai só desequilibrar os carrapatos e as moscas. Os besouros rola-bosta vão sumir, as joaninhas, os vagalumes. Eu sempre pergunto, falo, gente, cadê os vagalumes? Eu tenho uns amigos que falam, não, na minha fazenda tem bastante. Eu falo, puxa, eu tenho uma chácara num lugar que é de pecuária, não tem nada de agricultura por perto, não tem agrotóxico, e cadê os vagalumes? Né? Então, são insetos. Então, tudo isso vai desequilibrando, né? E quando a gente tem uma visão mais abrangente, que é a visão da biodinâmica do ambiente, né, da vida, a gente observa que tem condições a gente resgatar. Aí tá boa a notícia. Chegamos num ponto em que não tem mais nenhum tipo de base química já que atua bem. Todos os laboratórios agora estão fazendo milhões de pesquisas caríssimas para descobrir novas bases, para matar novos insetos e parasitas, e não precisa. É só você fortalecer o hospedeiro. Esse é o grande segredo da homeopatia. Você vai trabalhar primeiro com energia. Energia é limpa, não tem resíduo. Você vai fazer para os animais uma manifestação, um tipo de atuação que só vai equilibrar a energia dele, não vai tirar nada do lugar. Quando você atua nos animais com energia, você não está atuando só neles. Você está atuando nos excrementos deles que vão para o ambiente, você está atuando no ar que eles respiram, então você também está equilibrando o ambiente. E na biodinâmica eu descobri isso. Né? A gente ficava vendo só os animais, mas eu falei, não, mas tem o pasto, tem o solo, tem nós homens, né, que trabalhamos ali. E quando a gente começa a ter essa visão abrangente da propriedade, o que a gente chama de organismo agropecuário, aí a gente vê a maravilha, a mágica que é trabalhar com energia. E aí as pessoas falam, ai, Mônica, trabalhar com energia... Isso é muito comum, né? Já vou além. O que falam, né? A Mônica está falando de energia, está falando de uma situação assim de
assim, coisa meio mística. Não. Se a gente pensar que o nosso organismo, o que é essa força vital que anima a gente? Quando a gente corta essa energia, a gente morre, né? Mas quando a gente vai fazer um exame, vamos supor, um eletrocardiograma, você vai medir impulso nervoso, isso é energia. Você vai fazer um eletroencefalograma, vai ver a frequência cerebral de ondas eletromagnéticas, energia. Na faculdade, a gente tem uma disciplina que se chama biofísica, estuda todos os fenômenos físicos do organismo. Então, e se a gente for pensar além, nós somos energia, energia colapsada. A matéria é energia colapsada, é um tipo de energia também. Isso e aí que eu tá vou de dizendo novo na... Oi, pode terminar. A fórmula do Einstein, né, que é o grande cientista do século passado. Energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Energia é igual matéria, energia é igual massa, vezes alguma outra grandeza. Então somos energia. Isso que eu acho mais interessante que tu relata como médica, que deve ter um desafio muito maior, né? Porque eu já sou, assim, meio adepta a essas coisas desde cedo, assim. Comecei lá atrás com florais, com a própria homeopatia, com essa coisa de querer entender esse outro lado que eu intuía que tinha, mas nem sabia exatamente por onde ir, né? Porque tudo é sempre passado como algo... tudo que é do espírito, da energia, do suprassensível, vamos dar o nome que a gente quiser nesse caso, ele assusta, porque assim, não, isso não é tangível, isso não é palpável, isso, né? E quando a gente pensa assim, eu não sou mãe, mas eu acho que é esse sexto sentido, essa conexão que a mãe tem, né? Ah, minha filha não tá legal, pega e me liga porque sentiu que alguma coisa não estava legal. De onde que vem isso? Onde que está essa energia palpável, né? Então, além dos 5 sentidos, né? O próprio Steiner nos propõe os 12. E aí que eu acho que é a beleza e o que eu acho que para mim também foi fantástico, porque eu ficava naquela do vinho biodinâmico, de trabalhar, e de repente a gente amplia a visão e diz assim, isso é o que eu quero. Isso era o que eu sentia desde o início, como verdade, né? Porque a gente faz um curso que vai sempre dissecando e estudando a vida através da morte, né? Com um microscópio. Eu fazia, mas assim, não sabia nem justificar o que eu estava sentindo. Simplesmente a gente aceita e vai, né? Embora eu fosse buscando. E eu acho que essa é a questão. A gente conseguir ampliar o olhar e ver que nós somos essa energia, né? Em matéria. Né? Quando a gente fala encarnar, é isso, é esse espírito, esse ser estelar que vem, ganha esse corpo, essa carne, e que pode se expressar, né? E tentar essa evolução, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, esse teu trabalho eu acho que é incrível, e uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, e como eu não sou nem da área veterinária e não tenho muito familiaridade com animais, com vaca, enfim, animais de grande porte, só pets mesmo, o pessoal sempre traz essa tônica, né? Ah, mas eu posso fazer biodinâmica sem ter a presença do animal. Então eu acho, assim, para mim uma oportunidade incrível de ter aqui uma especialista, uma veterinária, alguém que está realmente praticando, levando não só na docência, mas também na vida, no dia a dia, essa experiência de que sim é possível. Porque a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, recém também liberaram mais e mais venenos, e é uma das coisas que me motiva a fazer essas lives, apesar de eu ser meio complicada aqui com a tecnologia, é que a gente tem essa capacidade de dizer não, podem liberar quanto quiserem, mas o poder está conosco, está na nossa mão de dizer não vamos comprar. Só que às vezes eu sinto também que nem todo mundo tem esse privilégio, né, Mônica, de poder ampliar esse olhar da forma como a gente fez. E como que a gente pode abrir uma janela no meio dessa escuridão toda e dizer, tem, e como você disse, uma fazenda de 20 mil animais, quer dizer, não é 2 vaquinhas no campo. Existe a possibilidade de fazer em grande escala, igual quando a gente fala no vinho, vai visitar a Emiliana, são centenas de hectares. Então, assim, a biodinâmica não é só para o pequeno. Né? Ela é tão ampla que eu digo, se eu fizer no meu quintal, como eu faço aqui em casa no meu jardim,
biodinâmico, eu não tenho espaço para um animal, né? Não posso botar uma vaca aqui, porque ou ela ou eu, alguém vai ter que sair, não tem condição. Sim. Então, eu acho que a gente pode começar, porque, como você disse, a biodinâmica não é só para nossas plantas, mas é para o meio ambiente. A gente sabe, né, que essa biota, que quando o solo é vivo, toda essa comunicação que existe no solo, Da quando é fome. vivo, ele dá conta, né? É como se fosse um respiro para o planeta. Esses pontos de luz, mesmo que sejam pequenininhos, a gente fazendo biodinâmica. Agora, eu imagino esse teu trabalho aí, né, em fazendas de grande tamanho, e a maravilha que é a gente conseguir levar essa luz, essa clareza, essa possibilidade de mostrar para as pessoas que a gente tem outras alternativas. E que sim, a gente pode se empoderar de dizer não vamos mais usar venenos, porque tem a SIGO, mas tem muito outros caminhos dentro da agroecologia que a gente pode. Mas eu acho, sinceramente, sempre ressonou comigo muito a homeopatia, que talvez foi ela que eu conheci antes da biodinâmica, mas que fala dessa frequência energética, né? Então isso eu acho fantástico. É a questão do micro e do macro, né? Eu sempre falo, as pessoas falam para mim, ai, a agricultura biodinâmica é para pequenas propriedades. Eu falo, não, energia não tem limite. Quem tem limite é a química. A energia não tem limite. A gente tem que saber trabalhar com ela. Mas a hora que você entendeu como é que trabalha, por exemplo, a natureza dos produtos, porque o pessoal fala, mas escuta, vocês trabalham com energia, do que vocês estão falando? Como é que vocês levam energia? Então, a natureza dos produtos homeopáticos e agora dos produtos quânticos que eu estou produzindo também, em cima desses conhecimentos, a gente agora tem uma empresa de quânticos para planta, solo. Começou com pasto, porque eu sou veterinária, mas aí nós temos agrônomos com a gente, agora a gente está fazendo para agricultura também. É energia. É energia. Então, como é que a gente trabalha com isso? A natureza dos produtos homeopáticos e quânticos é o quê? Trabalha com diluições. Né? Então, a gente faz tantas diluições que na homeopatia, por exemplo, que naquele líquido não existe mais matéria. E é por isso que a gente é tão atacada, porque eles tentam explicar o futebol com a regra do basquete, entendeu? Quer explicar a alopatia com a regra da homeopatia. A regra é diferente. Depois de tão diluído aquela solução, você pegou uma matéria lá, uma camomila, vamos supor, e foi diluindo, diluindo. Depois de 12 vezes diluída 100 vezes, você já não tem mais matéria. Então, o que você tem? Energia. Energia expande. Então, você pode tratar 1 hectare, um quintal, e você pode tratar milhares de hectares. Porque a energia, ela se expande para onde você quiser. E aí, trabalhar com isso. Então, a gente tem várias maneiras de trabalhar com isso. Você pode banhar toda a sua lavoura, todo o seu pasto com um princípio homeopático diluído na água, como a gente faz com os preparados biodinâmicos? Pode. Mas você também pode aplicar em pontos, que nem a acupuntura, porque a terra é um organismo vivo. Se o homem tem pontos de acupuntura, a terra também tem. A terra tem eletromagnetismo, né? São linhas que passam por toda a terra, por todos os quadrantes, que se chamam linhas de Hartmann. E entra um conhecimento muito legal, que é radiestesia radiônica. Então, são todos conhecimentos antigos, que são conhecidos desde o tempo do Egito, os maias, todas essas civilizações antigas que eram muito mais adiantadas que a gente. Outro dia eu estava estudando o sistema de irrigação de água dos Andes, que lá é muito seco. Os caras faziam umas coisas bárbaras, né? Eles pegavam água da névoa e jogavam em tanques e em aquedutos. Então, tudo isso é um conhecimento antigo, que a gente está agora usando. Hahnemann começou com a descoberta da homeopatia, que foi genial, mas vieram outros, né? Veio Steiner, que aí tu colocou para a gente a questão da consciência humana. Aí eu achei legal, Daisy, porque até então todo mundo parecia que as coisas aconteciam uma forma meio sem ter muito controle. Aí veio o Steiner e falou, não, gente, o negócio é o seguinte, consciência humana, mas uma consciência humana o quê? Saudável, equilibrada também. Aí ele convidou nós, seres humanos, isso até é bíblico, você olha lá em Gênesis, Deus deu a terra para a gente cuidar, nomear os animais, nanã, o ser humano. Então, através dessa consciência humana, né, que a gente vai adquirindo como?
fazendo um trabalho de meditação, de observação da natureza, observação guetianística, né? Lembra aqueles exercícios nossos, né? Nossa. Observação do céu, porque tem as forças cósmicas, tem as forças telúricas, e unir essas duas aonde? Aqui, ó, na nossa consciência. E a partir disso a gente faz a paisagem, a gente corrige o que tiver fora do padrão, a gente tem ideias, a gente tem sacadas. Para quê? Para melhorar o mundo. Tudo isso Por envolve isso o quê? que, Energia. e o Steiner tem essa coisa que eu ouvi e nunca esqueço e que realmente me faz muito sentido, né? Quem trabalha com a Terra é um artista da Terra, não é um trator humano. Então, quando a gente quer se posicionar como ser humano de fato e fazer o nosso papel dentro desse organismo, é isso que eu bato tanto quando eu dou curso, palestra, quando eu falo com amigos, enfim, que a gente tem um papel fundamental, porque os minerais estão fazendo a parte deles, os vegetais também, os animais também, apesar da gente não respeitá-los, eles estão fazendo, como você disse, trabalhando sob estresse, com a menor condição, sobrevivendo. Mas e nós? O que a gente está aportando? Aonde que a gente está chegando com toda essa tecnologia e esquecendo o principal, que somos humanos e a gente só precisa, dentro dessa evolução, aportar a nossa humanidade. E uma coisa que eu acho preciosa, que eu já ouvi em várias palestras, em vários cursos, em várias aulas, é isso, que se a gente pegar, né, o João Melé sempre fala, se for por acaso, por um Big Bang que surge do nada, pega um monte de rochas, joga para cima e espera que caia uma catedral. Então, não vai cair. A gente tem essa capacidade de criar essa arte. Por que a gente faz poesia? Por que a gente faz música? Essa humanidade a gente está perdendo em prol da tecnologia no sentido de tecnicidade. A gente está indo muito para o micro, esquecendo de olhar o óbvio que está ali na paisagem, nos falando o desequilíbrio gritante, como você acabou de trazer. Quer dizer, eu não conheço nenhum animal que eu quero criar. Então eu tenho que saber, pelo menos, a origem desse animal. Assim como eu falo, gente, hoje a gente planta parreira em tudo que é lugar. Depois o pessoal fica desesperado. Ah, mas aqui não deu, aqui não sei o quê. Qual é a origem da vinha que tu tá plantando? Dá para ser nesse lugar? A gente está tão materialista, tão apegado a resultado e que hoje essa tecnologia a gente planta em qualquer lugar que vem, né? A gente tem um ápice aí que para mim é a hidroponia. Então, assim, a gente perdeu o contato dessa ancestralidade, dessa riqueza de saberes ancestrais que não tem só a ver com Rudolf Steiner. Eu falo isso de povos que vieram muito antes e que, como você disse, aqui o tempo todo a gente só precisa resgatar. Então, eu acho que esse papel da humanidade ele é fundamental. E, para mim, a biodinâmica trouxe essa clareza de saber qual é o meu papel nesse movimento, desse organismo agrícola que a gente quer criar. E esse papel do homem é um papel realmente muito legal. A gente perdeu essa coisa de pôr o pé na terra, o homem foi muito para a cidade. E como é que a gente resgata? Me perguntam muito sobre isso. Mônica, como é que a gente faz para resgatar essa capacidade de enxergar, que nem o homem do campo tem? Eu vejo aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vai nas fazendas, o pantaneiro, que está muito ligado à terra, ele olha para o céu e fala, daqui 2 dias vai chover. Vai chover. Né? Ele tem essa ligação. Como é que a gente retoma isso? Olha, tem uma das coisas é voltar-se à natureza, né? Chegar próximo da natureza de novo, olhar a natureza com outros olhos. Eu sempre recomendo o curso de biodinâmica porque a gente perde o pé. A gente não sabe mais como é que é isso, né? A gente aprendeu aí no mercado fazer compra e pegar a alface que está lá. É tão simples, a gente pode começar, se a gente mora num apartamento, num potinho de margarina, plantar um pé de alecrim, um pé de manjericão, e assim você vai percebendo o ciclo, a natureza vai te contando. Mas se você não quiser fazer um curso de biodinâmica, que né, leva tempo e tudo mais, e agora nós estamos em pandemia, o curso parou, porque não tem como fazer aquele curso daquela qualidade que você lembra, Deise? Eu já dei umas aulas teóricas via online, mas não dá, a gente tem que sentir. Observação das estrelas, observação da astronomia, observação guetianística do ambiente, né?
Agora, também tem uns meios termos, assim. Quer ver uma pessoa que eu vou citar, que todo mundo da agronomia conhece, é a famosa Ana Primavera. Ana Primavera tem livros que ela fala como ler o que está acontecendo no ambiente. Né? As plantas indicadoras, que as pessoas chamam de ervas daninhas, são plantas que estão indicando para a gente o que falta naquele solo. Né? Isso é muito bonito. Você partindo disso, você já vai entendendo que depois você vai perceber que tem plantas que elas são mais neurosensoriais, outras são mais metabólicas. E isso a gente vai percebendo também. Como é que esse organismo está? Ele está muito neurosensorial, ele está muito na quadrimembração ali, ele está muito etérico, ou ele está muito material. Isso são termos, gente, que eu estou falando, tudo a biodinâmica, a Daisy conhece, mas isso tudo trata de uma coisa muito legal, que é resgatar a nossa sensibilidade com o meio ambiente. E a partir daí, com essa consciência, e a gente é muito inteligente, o cérebro humano é uma coisa espetacular. É isso que nos une a Deus, né? Por isso que a antroposofia, a biodinâmica, como ciências espirituais que a gente fala, valoriza tanto isso. Deus é importante, o homem não sabe nada. A gente sozinho, sem essa parte da centelha divina, a gente nunca vai conseguir fazer tudo o que a gente faz. Né? Reconhecer isso e trabalhar com isso, né? E você falou também, antes que eu me esqueça, que sistemas pequenos, né? Por exemplo, uma horta, num quintal, numa escola. Como é que a gente coloca o elemento animal? Porque todo sistema, o ideal é ter o solo, um solo vivo, a planta, o animal e o homem. Então é meio difícil de colocar um animal. Ah, eu tenho um gato em casa, ok. Você tem um gato, já está ali numa lacuna, né? Mas eu tenho uma horta, eu queria colocar alguma coisa que seja animal e que traga essa animalidade, ou que a gente chama, né, na antroposofia de astralidade. Abelhas sem ferrão. A abelha sem ferrão é bárbara, além do que Steiner falava muito das abelhas, né? A organização delas, elas são insetos muito especiais, vamos dizer assim, né? Muito solares, muito trabalhados na questão da silícia, né? Então, a gente tem essa oportunidade. Ah, por que sem ferrão? Porque às vezes a abelha com ferrão pode acontecer algum acidente e tal, não, que não seja boa, né? Mas a abelha sem ferrão, ela poliniza, ela é uma presença ali do nitrogênio, daquela parte mesmo do astral que precisa. Então, quem tem uma casa na cidade, tem vários apicultores que trabalham com essas abelhas sem ferrão, não precisa de nada. Um tronco, um pau podre, um pedaço de telha, um abrigo para elas e elas vão bem. Essa é uma solução super boa. Ah, mas eu posso usar ovelha, eu posso usar galinha? Pode, peixe. Todos eles são animais. Todos eles vão trazer para esse sistema essa informação energética do animal que é necessário. Eu acho que também, assim, a gente tem essa riqueza, né, porque essa astralidade que a gente fala, essa qualidade, né, anímica do animal, enfim, que faz parte desse sistema. Por exemplo, eu aqui, além das abelhas, tem pássaros, uma riqueza, e a gente começa a perceber, às vezes começa um projeto de conversão, que era com veneno, e as pessoas começam a dizer, nossa, mas tinha pássaros que eu nunca tinha visto aqui, que começaram a voltar. Gente, começou a vir lebre, nunca teve aqui. Então a gente começa a perceber que quando esse organismo, né, começa a se equilibrar, a natureza ela começa a se aproximar. Então, assim como a gente tem medo da morte, né, a maioria de nós, a gente ainda tem essa lacuna que diz, poxa, uma hora, apesar da gente saber que somos estelares e que esse corpo é emprestado e que fica, enfim, a gente tem essa questão. Os animais estão vendo o ápice de veneno, o solo morrendo, água envenenada, e eles também têm a sua inteligência. E o que eles vão fazer? Vão buscar um outro local. E quando a gente começa a tratar a terra com respeito, a reequilibrar todos esses éteres da paisagem, ou dos 4 elementos que eu gosto de falar, porque 4 elementos é uma coisa tão mais ancestral que todo mundo já está um pouquinho mais familiarizado, e que às vezes a gente fala etérico, as pessoas dizem, mas o que é o éter da paisagem? Né? Parece uma coisa tão distante. E aí a gente começa a trabalhar nesses 4 elementos de equilibrar nessa quadrimembração e vai vendo que eles vão retornando também. Então eu acho isso muito incrível, assim, esses relatos de que
que as pessoas trazem. Nossa, teve animais que apareceram aqui que eu nem sei, nem sabia que existia aqui na redondeza e aparece. Então eu acho que a natureza fala o tempo todo com a gente, né? Só que ela faz um livro que está num idioma estranho hoje para nós, porque a gente exatamente se conectou de tal forma que a gente consegue folhear as páginas, consegue enxergar, às vezes, alguma coisa, mas não consegue ler as entrelinhas. Então, quando a gente faz um curso como o que a gente fez, é quase que assim, já te dá uma noção de dizer, existe alguma coisa escrita. Por mais que eu ainda tenha uma dificuldade, eu estudo, eu me dedico. Desde que eu saí de 2012, Mônica, eu não parei mais, assim, antroposofia, tudo que aparece, eu tô mergulhada nos livros e esse olhar, né, betianístico, ele te aproxima de tal forma que às vezes nas oficinas eu digo, gente, a planta vai conversar contigo, fica tranquila. Aí fica todo mundo olhando assim, como assim a planta vai falar? Não, ela não vai falar como a gente fala. Mas o gesto que ela faz, tu consegue já perceber, né? E a mesma coisa o animal, tenho certeza que quando tu tá tratando, tem essa leitura, né? Então, a Bia que perguntou, e os bichinhos da própria horta, que são considerados animais, minhoca, joaninha. Então, quando a gente começa um sistema que está totalmente desequilibrado, a Demétria, lá, o espaço onde tem o curso de biodinâmica em Botucatu, era uma terra extremamente exaurida, não tinha nada. E isso é a constante. Difícil você pegar uma propriedade que já tem os animais silvestres. A gente sabe que quando a gente começa a fazer um tratamento biodinâmico, homeopático, quântico, numa propriedade, a primeira coisa que acontece é que se forma ali um ambiente que os animais silvestres procuram. E também as joaninhas e tudo mais, e as minhocas. Então, a abelha sem ferrão é algo que você está introduzindo ali para começar um ambiente que está totalmente sem nada. Mas a partir daí só vai enriquecendo. Aí você vai ver que a microbiota do solo é muito rica. Esse pessoal que trabalha pegando iscas de bactérias do solo, né? Eles fazem iscas e depois eles reproduzem essas iscas para colocar de novo as bactérias no solo, para levar a biota de novo, né? Os biológicos que eles falam, eles trabalham muito com isso. Eles falam, nossa, quanto mais eu reproduzo, mais eu levo essas bactérias para a minha lavoura, mais diferentes espécies de micro-organismos eu vejo. Outro dia um mandou uma foto que era um cogumelo azul maravilhoso, lindíssimo, raríssimo. Começou a aparecer. Então, banco de semente, animais que não estavam ali no sistema, eles vão aparecendo porque eles estão tendo um estímulo muito forte de energia ali. E de energia equilibrante. E mais, gente, a consciência humana tem uma força muito grande também. Você usa dessas ferramentas, o preparado biodinâmico na época certa, plantar na lua certa, que é tudo aquilo que a gente faz a biodinâmica. Produz, o homem ali é muito importante. A presença do homem é da nossa espiritualidade, ancestralidade, tudo isso que você está dizendo, né, Deise? E da nossa consciência. A consciência humana precisa estar por trás disso, né? Faz a grande diferença. Eu acho que é um maestro, né? Uma orquestração. E o único pensante nesse sentido de aportar essa consciência, esse eu, né? Que só nós temos como espécie. Eu acho que é essa mágica que faz com que tudo aconteça, né? A partir do nosso pensar conectado e da nossa consciência, como tu falaste antes, né? A gente tem que trazer essa consciência e aplicar, porque também eu vejo assim muita gente que sabe os fundamentos, que sabe fazer os preparados e que dá aula para mim, por exemplo, mas que assim tem uma trava na hora de botar a mão na massa, de ir lá e fazer. E eu, como tenho dificuldade no pensar, no neurosensorial, eu sou mais de agir, eu sou meio uma patrola, eu vou fazendo e depois eu tenho que parar, meditar, dizer, tá, para aí também, não é fazer de qualquer jeito, começa. E eu acho que assim como a gente vai equilibrando o organismo fora, começa com esse trabalho interno também da gente buscar esse equilíbrio que se reflete na paisagem, absolutamente. Eu fiquei doente em maio, fiquei mal e o meu jardim ficou abandonado. Como ele é pequeno e eu permeio com o meu eu todinho ele,
tudo, formiga, deu tudo que era coisa, a lagarta acabou, ficou horrível. E eu olhava para fora e dizia assim, nossa, tá aí. Às vezes as pessoas querem trabalho científico. Eu digo, gente, olha para fora, conecta com isso que de novo a natureza tá falando contigo, tá te mostrando que o desequilíbrio às vezes é assim. Não sei se já te aconteceu com um amigo meu, que é homeopata também, trabalha com avicultura. E uma vez ele disse que foi numa propriedade e ele disse, olha, a vontade nem era de tratar os animais, era direto homeopatizar o dono, porque às vezes a questão a gente sente que é de cima para baixo, né? Que essa consciência está desequilibrada e que gera essa frequência que a gente emana, mesmo sem ver, dos animais. Mas você sabe que eu tenho umas situações que eu percebi que são interessantes. Quando você trabalha com energia num sistema, numa propriedade rural, ou mesmo numa casa, um jardim, etc., você começou, vamos supor, do solo. Você está mexendo com uma horta, com um jardim, vai plantar um canteiro, fez preparados biodinâmicos, colocou algum tipo de homeopatia, algo assim. Você está tratando o solo, você está vendo planta, está tratando a planta. Mas, como eu falei, energia não tem limite. A energia se expande. Eu conto essa história. Eu atendi uma fazenda em que o gerente da fazenda me procurou, falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho um problema sério com parasitas, não sei mais o que fazer com tanto carrapato, não acredito nisso que você faz. Para mim, isso é algo próximo da benzeção. Eu só estou fazendo porque eu estou desesperado e me falaram que funciona. Então, eu vou tentar, tipo assim, ferrado por ferrado, truco, entendeu? Aí eu falei, tudo bem, eu até gosto desses assim que são incrédulos, porque esses são assim, quando eles veem o negócio acontecer, você convence, né? Pelo resultado. E deu super certo, funcionou. E ele, vendo tudo aquilo, transformou o eu dele, sabe? Ele era o eu da propriedade, não estava acreditando. Veio através de quê? Veio através dos animais tratados com homeopatia. E eu percebi que isso era importante para ele, que isso tinha, assim, tomado tanto o organismo dele, que na hora que ele fez que ele viu que estava tudo certo, ele me ligou um dia, falou, Mônica, eu queria que você me indicasse um médico homeopata para minha filha. Ele era o cara que achava que a homeopatia era algo próximo da benzeção. E esse mesmo cara foi e viu, então, foi procurar a homeopatia para ele. E desde então, pensa um cara que é defensor. Ele fala para os outros, fala, eu não acreditava, achava que isso não funcionava, e aí, agora estou vendo isso funcionar. Então é muito interessante tudo isso. Eu falo, o organismo agropecuário, o organismo doméstico, não importa onde você começou a colocar energia, porque via que veio, mas o equilíbrio é no todo. E o todo, o homem está incluído, né? Então é sempre assim. Eu acho muito legal esses casos, porque cada vez que a gente conversa com alguém, essa partilha, né, vai aumentando essa certeza que a gente já tem, mas parece que é isso mesmo, né? Vai encontrando mais força e vai chegando cada vez mais, a vibração se espalha, né? Eu acho muito, muito interessante isso. A questão, e a nossa experiência que a gente tem nos rebanhos é o seguinte, por exemplo, a diferença, as pessoas às vezes perguntam, qual é a diferença, Mônica, de fazer um tratamento alopático, químico, né, e um tratamento homeopático? Qual é a diferença? Bom, primeiro, a homeopatia funciona, né, parte desse pressuposto. Mas o importante é o seguinte, quanto mais você usa no decorrer do tempo a homeopatia nos animais, a homeopatia, os preparados biodinâmicos ou os quânticos no sistema, no solo e plantas, quanto mais tempo você usa, mais ele vai se equilibrando e chega num ponto, Deise, que não precisa mais. Ou seja, a gente se liberta, né? A gente trabalha com as forças que estão no próprio sistema. A gente não põe, e isso é uma coisa que acontece com os outros sistemas na parte química. Você sempre está importando, né? Importando fertilizante, importando remédio, importando, né? E aquilo no sistema vai fazer um prejuízo, é biocida, vai matar. Mas no caso dos energéticos, dos vibracionais,
eles vão estimulando esse organismo a um ponto que ele vai sempre tender ao equilíbrio. E a gente ficar livre, se libertar do uso desses insumos para sempre. Então a gente fala que eles são considerados insumos, por exemplo, eu tenho uma fábrica, produz, mas não é algo que vai escravizar as pessoas, elas são dependentes daquilo para o resto da vida. Né? Elas vão se libertando, vão entendendo, e é um trabalho que é feito, como no organismo solo, planta, animal e homem, como eu falei, a cura acontece nos quatro níveis. E todo mundo se sente bem. Animais silvestres vêm, a gente sente uma sensação subjetiva de bem-estar geral, que isso é da homeopatia. A gente tem essa sensação de estar fazendo algo importante, deixando a marca, porque a gente está passando pelo mundo, né? Isso que todo mundo esquece, a gente está passando pelo planeta. Então a gente tem que deixar alguma coisa, né? De legal, de equilíbrio. E essa ferramenta, né, que a gente tem nas mãos, esse recurso, que é o conhecimento dos terapêuticos, qualquer que sejam os vibracionais, leva a isso. A gente deixa um legado, a gente deixa algo palpável, algo equilibrado, não deixa a morte, não deixa a destruição, né? A gente vai construir um planeta melhor. E eu acredito, sinceramente, desde que a consciência humana está mudando. Há 20 anos, quando eu fiz o curso de biodinâmica, era muito diferente. Hoje em dia, eu acredito que essa força, essa energia, essa frequência, enfim, isso tudo que você percebe, né? Está aumentando. Pessoas como você, a gente tem recursos que fazem o mundo inteiro escutar o que a gente está falando, né? Isso está se disseminando. Isso, para mim, é uma certeza. Para mim também. Essa evolução, né, que Steiner também nos traz através da antroposofia, a gente entender que essa passagem tem a ver também com a nossa evolução, não só a evolução planetária, mas a nossa evolução como espécie humana. Cada período a gente está adquirindo um controle ou uma partezinha do nosso próprio ser em que está a informação. Então, a gente tem às vezes essa mentalidade que vem convencional, que é esse imediatismo. Então, o importante agora é eu receber. Poxa, mas e os teus filhos, os teus netos? E mesmo que não tem filho, e que eu vou deixar para a terra? Porque a gente recebe. Então, como agricultor, parece uma incoerência monstra para mim. A gente mata, extermina a nossa forma de, digamos assim, até de ganhar dinheiro. Então, que não tem uma coerência. E se a gente vive da terra e respeita ela sempre uso como exemplo, né? A laranjeira não vai me dar uma laranja porque eu moro sozinha. Ela vai dar em abundância. Então, às vezes, a gente fica olhando para fora e diz assim, por que tanto, né? Por que eu preciso tanto enquanto tantos outros não têm? Então, como a gente consegue, através da nossa consciência, atuar para deixar algo? Não só para tirar da Terra, não só para matar esse planeta que nos recebe, mas para deixar de verdade esse legado no sentido de aportar uma semente para esse futuro que vem ainda em evolução, para depois que segue. Então hoje tudo que eu faço muito tem a ver assim, nem agora as pessoas me perguntam, tá, e o que tu ganha fazendo as lives? Eu ganho que muitas pessoas vão receber um conhecimento, e quanto mais pessoas limparem esse planeta, a gente ganha todos. Então eu sou que mais ganha se eu puder usar esse Instagram, sei lá, qualquer outro meio que a gente possa falar. Quando eu converso com a vizinha, quando eu vou na venda e converso com mais alguém e falo, sabia que dá para usar uma homeopatia e tal. Isso a gente está fazendo pro bem de todos. Não se trata só do financeiro, né? Claro que a gente ganha sempre nesse tipo de, seja agroecológico, orgânico, biodinâmico. Quando a gente protege o planeta, a gente só ganha. Aquilo que até está na Bíblia também, citando a Bíblia de novo, né? Porque a Bíblia uma vez eu conversei com um cara que entende muito de natureza, eu falei, nossa, como é que você aprendeu a fazer isso? Ele falou, na Bíblia, tá tudo lá.
E na Bíblia fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. Isso é tão forte para mim, porque o que eu busco é isso, é o bem, é ficar tudo bem, é renovar a energia, trazer vida para o solo, vida para as plantas, vibrar essa energia na cura, na saúde, e pronto. Isso é a chave. Buscar tudo isso e o resto vem por acréscimo. Não precisa ficar. Porque quem vai atrás do dinheiro é quem encontra a destruição, normalmente, né? Quando se tem só esse objetivo na vida, se perde todo o resto. E perde a beleza da vida, né? A Quem dádiva busca de só. estar aqui e fazendo isso, e se a gente lembra que, como tu falou no início, né, a gente é essa centelha divina, a gente tem um pouquinho desse ser solar aqui Dessa dentro, então abundância. então, é tipo assim, é como se eu negasse, quando eu nego Deus lá fora, eu tô negando que eu sou em essência, e aí não ressoa, a coisa tranca, e a coisa fica escassa. E onde esse etérico, né, essa energia vital, ela se desliga, se desconecta, a gente tem a morte, a gente tem um cadáver que vai ficar aqui daqui a pouco. Então, esses corpos, ou esse todo que nós somos, que vai além desse físico, ele segue, e é isso que eu acho que é válido a gente fazer dessa experiência aqui o melhor possível, né? E deixar esse legado no sentido, seja, sei lá, com uma live que alguém vai ouvir a gente, e tem amigos do Uruguai que estão aqui, hoje eu recebi tanta mensagem também, Mônica, fiquei tão emocionada de assistir, gente, porque às vezes essa sensação de formiguinha, né? Eu faço porque eu faço e faço porque eu acho que eu posso, que eu quero fazer, que é o que me cabe nesse momento, né? E de repente a gente começa a receber mensagens e ver que é possível. É possível a gente E chegar, né? claro que é. E se uma pessoa, Deise, eu falo isso, uma vez eu fui dar uma palestra em Botucatu para veterinários e foram 2 pessoas assistir. A gente tinha convidado 50. E aí eu lembro que o nosso representante falou, ai, que duro, não veio ninguém. Eu falei, não se preocupe. Às vezes, se você falar para 2 pessoas e elas escutarem muito bem, é melhor que 1000. Uhum. E elas fizeram um trabalho lindo, eram protetoras, nem eram veterinárias. Elas fizeram um trabalho super lindo lá, com o que a gente tinha para oferecer. Então é assim, é muito mágico essa disseminação da informação, né? Você não vê que às vezes você fala assim, nossa, tem turmas na Demétrica, eu falo, nossa, que turma pequena. Cara, daquela turma todo mundo faz coisas interessantes, todo mundo leva, todo mundo tem o seu papel, né? Nos seus lugares. É muito interessante porque vem gente de todo o Brasil. Desde o norte até, né, outros países, o sul, ali, Chile já veio, Argentina. Alguém perguntou aqui se tinha esse curso de biodinâmica no Nordeste. Já teve no passado. Em 2009, nós fomos todos dar aula na Paraíba, em Patos. Bom, eu dei em Patos porque era o módulo animal, mas tinha também em Fortaleza, tal, porque tinha uma ABD Nordeste, né? Como tem uma ABD Sul aí no Sul, né? Mas quem cuidava da ABD Nordeste mudou do Nordeste, voltou para o Sul. Então, se perdeu. Mas, gente, sabe, eu penso o seguinte, é legal fazer lá em Botucatu. Lá já tem tantos anos de biodinâmica que, não sei se você percebeu isso, Deise, todo mundo relata isso. A gente vai fazer o curso lá, a gente entra numa sintonia, o pessoal brinca, fala, entra no armário e chega em Nárnia. Numa esfera. Então, é uma atmosfera desde a década de 70 que lá é tratado com os preparados biodinâmicos, tem alunos, tem várias práticas, os animais são tratados com a homeopatia que eu produzo lá desde 2007. Então, criou-se já esse, né, tem gente que tem uns nomes especiais para isso, essa egrégora, vamos dizer assim, lá. E é assim que a gente aprende bastante. E é um aprender lá que é como falou a Deise, não é nem tanto aqui no neurosensorial, é aqui, ó. É no sentir. Quando você vê, você está fazendo, né, Deise? Não é assim? A consciência, a gente acha que está aqui, mas ela está aqui, ó. Ela está aqui, é no sentir que ela está. E essa musculatura, vamos dizer, né, de entender tudo isso, essa musculatura eu falo de consciência, tá, gente? É etérico o negócio. É fazendo.
cada vez fazendo mais, as ideias vão vindo, estudando muito, a gente não para de estudar, né, Deise? É verdade. Depois que a gente entra nessa, é um mundo totalmente diferente do que a gente fez, né? Do que a gente aprendeu na faculdade, na escola. Então, é um renascer. Eu falo que eu renasci na biodinâmica, na antroposofia, como ser humano. São 4 módulos do fundamental. Você fica uma semana, são 6 dias cada módulo, na fazenda. Assim, super, você mergulha naquilo, né? É um mergulho. As aulas, tem aula de manhã, de tarde e de noite. As de noite são as de observação, geralmente, de céu e astronomia. E a gente resgata aquela essência do ser humano que se perdeu na cidade, o homem urbano. A gente fica naquela história de pagar boleto, trânsito, rotina, né? E nesse curso a gente resgata. E não é só para agrárias. Eu sou veterinária, tem as zootecnistas, tem agrônomos, mas tem alguns bastante agricultores, pecuaristas, só que tem muita gente que vai lá para ver. Teve gente que estava fazendo o caminho de Santiago e caiu uma ficha que era para ir lá na agricultura biodinâmica. Teve gente que escutava banda Yes, de rock progressivo, e foi ler sobre os caras do Yes e descobriram que eles eram alunos Waldorf e foram perguntar o que é isso, antroposofia, e foram para lá para descobrir. Então, eu falo que todos os caminhos se cruzam lá na Demétria. É verdade. Né? E eu acho que ali é isso que tu disseste, né? É uma coisa tão viva, porque ali é o berço, ali que começou. E quando a Maria nos mostra aquelas fotos de como estava quando iniciaram, diz, não, isso não é possível, não estava desse jeito. Eles estão exagerando um pouquinho, né? E a gente vê aquilo, então, essa magia, essa egrégora, essa atmosfera, ela foi realmente construída ao longo do tempo. E existe esse ritmo que percola aquele solo que tá naquele ambiente, e quando a gente chega nos primeiros dias, dá até um impacto, porque a gente leva um tempo, né, para acertar a nossa frequência daquela correria, aquela loucura, telefone e tal. Eu cheguei lá, desliguei o telefone, simplesmente... E aí, quando tá quase na hora de ir embora, diz, agora eu vou ter que voltar, depois ficar mais uma semana tentando entrar de novo na loucura do dia a dia. Eu acho que isso, eu também espero que logo tudo isso passe, para que esse curso siga existindo e siga fazendo essas transformações que fizeram na minha, na tua e na vida de tantos alunos que já passaram. Eu sou da turma 58, eu acho que agora, eu não sei se já está na 68. Eu acho que eu dei uma aula lá, mas eu não lembrei que é 71 já. Agora eu tô até... já passou das 70. Eu já dei para turma 69 e 70, A e B. Que para mim, geralmente, vem no terceiro módulo, que é o módulo animal, já chega 2 turmas juntas, às vezes, quando são turmas pequenas, né? A minha turma foi a 23. Isso. Em 2002. Então, é um curso especial mesmo, gente. A gente está conversando aqui, não estamos ganhando comissão com isso, não, porque eu sou professora lá. Que é algo realmente que mudou as nossas vidas, e essa visão, no caso, eu que sou veterinária, trabalho com pecuária, mudou minha visão profissional, cresci muito profissionalmente, vi muitos resultados muito bons disso tudo que a gente aprendeu, e a Deise faz um trabalho maravilhoso de divulgação desse trabalho dos preparados biodinâmicos, que é tão gostoso de fazer, né, Deise? Eu faço lá na minha chácara, olha, as épocas de fazer esses preparados são muito interessantes. Há 2 anos eu fui na Alemanha e eu pude comprovar lá uma fazenda biodinâmica. Todos os preparados lá, em loco, foi também uma experiência maravilhosa, e tem como a gente trazer isso para o Brasil, e a gente traz, né? Vai adaptando e vai sentindo, o sentir é muito importante, enfim, é maravilhoso. Como ser humano, como profissional, como mãe, como filho, como tudo. É uma formação muito, muito especial. Com certeza. É uma formação de biodinâmica. Muitas pessoas que chegam lá, teve médicos, que eu já tive colega médico, odontólogo, conheço amigas que são designer, tipo assim, o que tá fazendo lá, né? Às vezes a gente pensa assim, nada a ver com agricultura. Gente, a agricultura nos conecta a todos. A gente come todos os dias. Então, de certa forma, a gente
estar conectado com ela. E é como tu falaste, é tão transformador que vale muito mais nem do âmbito profissional, acadêmico, é realmente algo que só quem está lá e vive consegue depois entender, né? Por isso que eu sigo propagando e fazendo o que é possível. Eu acho que muito vale. O curso fundamental de 4 módulos, qualquer um pode fazer. Se você é da área das agrárias, você pode fazer como pós. Aí você vai fazer mais 3 módulos, ou 2. No meu tempo foram 3, eu fiz mais 3. Acho que agora são 2. Um é para você fazer projetos e o outro é educação de adultos. Então, são a mais que se faz do fundamental. Alguém está perguntando aqui se é uma pós. É uma pós e ela é lato sensu, ela é junto com a Universidade de Galileu. Antigamente era com a Uniub de Uberaba, foi quando eu fiz, o meu certificado é da Uniub. Agora a gente é mais antiga, né? Agora é da Universidade de Galileu. E não importa isso de certificado, gente. O que importa é a experiência. Tá dando horário já, Deise? Eu tô preocupada aqui porque Eu o sou Instagram péssima. cai, né? Derruba, né? E eu quero salvar isso porque tem muita gente dizendo que ia ter compromisso hoje, pediu encarecidamente, salva, por favor, e nos manda o link depois. Então, quero sim, eu sei que agora são 9, quero aproveitar para te agradecer profundamente. Tudo que eu aprendi lá com vocês segue vivo no meu coração e tudo que eu puder compartilhar com mais pessoas. Então, nem tem como explicar, porque só eu sempre ganho, eu sempre digo, eu sempre saio ganhando com tudo isso, sabe? A alegria de estar aqui, de trocar contigo e com todo mundo que passa por aqui. Então, muito obrigada pelo espaço. Não é minha. Imagina, estou aqui para quando você precisar de novo. O pessoal quiser jogar outro tema, a gente fala. E muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui, gente. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Coloca no YouTube, não esquece. Pode deixar. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Gratidão.